A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, aqui em Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 13, que fala que o Senhor Deus tem escolhido o homem como cabeça e não como cauda. Acho interessante que a cabeça ela faz com que o corpo simplesmente não padece quando ela tem umas boas escolhas. Mas olhando para essa mesma palavra, ela fala assim: se o homem obedecer a palavra do Senhor e manter no seu caminho reto. Acho bonito isso. Porque às vezes, simplesmente, a maioria dos seres humanos dessa face da terra, eles simplesmente, quando eles vão trilhar aquele caminho... Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O que é trilhar por um caminho, andar por um caminho? Nós aprendemos algo. E depois do que nós aprendemos, nós temos de construir, não uma teoria, mas construir algo. Exemplo, quando o serralheiro ele vai estudar sobre medições, cortes, geometria num curso, depois ele consegue criar alguns modelos de portões. Então, às vezes, quando simplesmente nós lemos a palavra do Senhor Deus, nós temos um conhecimento da palavra de Deus, nós começamos a analisar a palavra do Senhor. Porque examinais a Escritura, porque nela há vida eterna. Quando fala de examinar, é uma coisa bem detalhada. Porque simplesmente tem um versículo bem conhecido da Bíblia. Eu não gosto de mencionar os números porque ela faz uma confusão na minha mente. Os números falam o seguinte, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas sim aquele que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, um exemplo, nós temos de criar uma análise dentro da palavra do Senhor Deus e montando sobre ela e olharmos para as coisas que vêm sobre as nossas vidas e analisar na nossa estrutura cristã, no qual está a palavra de Deus, e nós vamos seguindo o caminho do céu. Mas para isso nós temos de ler a palavra do Senhor Deus e guardar ela bem dentro do nosso coração. Porque quando nós simplesmente somos escolhidos como cabeça, nós temos a capacidade de analisar o que é certo e o que é errado e não seguir algumas pessoas à cega e aquela pessoa, mas sim simplesmente olhar para a palavra do Senhor Deus e ver, porque reinos se corrompem, homens se corrompem, governos se corrompem, mas Deus continua sendo Deus. E a palavra do Senhor Deus continua sendo a palavra de Deus. Então não há necessidade do homem ir pelo ato de idolatria, de seguir a um homem tão à cega que simplesmente não olhar para dentro da palavra. Então nós temos dentro das igrejas hoje evangélicas pessoas que seguem líderes como se fosse seguindo um próprio Deus. E essas pessoas simplesmente elas se colocam numa idolatria fora do comum. E a pessoa esquece de examinar a palavra do Senhor. Nós olhamos para a palavra do Senhor Deus, houve homens, houve reinos, houve profetas ou sacerdotes que simplesmente se desviaram do caminho do Senhor. E todos que seguiram diante deles também se desviaram da presença do Senhor. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor Deus e o Senhor Deus falando, se nós seguirmos a palavra dele, ouvir ele, colocarei o homem sobre cabeça e não como cauda, a cauda é arrastada. Então o Senhor Deus nos procura para quando nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, se colocamos na presença do Senhor Deus, e nós simplesmente olhamos para o Senhor e falamos assim: Deus, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer algo para ti. E nós simplesmente chegamos e fazemos algo para Deus, nós fazemos algo que foi um particular entre nós e Deus. E esse particular chama intimidade usado pela palavra do Senhor. E para isso nós temos de ouvir a palavra de Deus. Nós somos pessoas que simplesmente temos que carregar a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não guardamos no coração, nós somos arrastados pelos outros. A cabeça ela guia o corpo. A cauda ela é arrastada. A cauda, coitada, fica lá perto dos estrumes. Dentro da palavra de Deus eu consigo fazer uma escolha boa para mim, mas as pessoas não fazem escolha boa para mim. As pessoas fazem escolha para mim secundariamente. Então vamos fazer o seguinte:
Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos guardá-la no coração e vamos simplesmente obedecer a Deus, porque muitas coisas boas, Senhor Deus, tem para nossas vidas. Uma paz do Senhor e uma boa noite para todos.